Bom, prosseguindo, vamos agora ao item 1 do livro 7. O título diz Anabatistas Valdenses em Lorena, na França. Então eu estou mostrando através desses historiadores diversos anabatistas, igrejas evangélicas espalhadas pela Europa. Havia uma parte da população que estava iludida com o catolicismo, né? Porém, aqueles que conheciam a verdade, como eu citei o exemplo para vocês da Borna, eles abandonavam o catolicismo. Quem conhece a verdade de Deus, claro, o Espírito Santo vai operar na vida dele, ele vai largar tudo isso. Veja, agora, o ano que nós vamos estudar, o ano 1192, eu vou citar uma historiadora católica, que depois também eu publico a obra dela, é uma obra de mestrado. É interessante porque vai ter pontos que ela vai falar, ela vai considerar os valdenses, anabatistas, como protestantes, quando na verdade não é. Então, os católicos têm essa visão errada, né? Eles pensam que só existia o catolicismo e que esses eram hereges, como os protestantes também são hereges. Então ela vai falar, eu não entendo por que os protestantes não dão importância aos valdenses nos seus escritos. Ela falhou na pesquisa dela, é uma pesquisa de mestrado. Ela tinha que observar que os valdenses, eles tinham algo diferente de Lutero. Eles não batizavam recém-nascidos, tá bom? E eles também não acreditavam em purgatório como Lutero acreditava. Então veja o comentário. A historiadora católica Laura Tomé, em sua obra Da Ortodoxia à Heresia, Os Valdenses, publicado em 2004, não é um livro, é uma tese de mestrado, né? Ela descreve o ano de 1192 como havendo muitos anabatistas valdenses na cidade de Lorena. Ela diz, olha, desde 1192 eram bastante numerosos na Lorena, fazendo com que o arcebispo de Toul, Eudes, tomasse medidas contra eles e enumera outras perseguições que sofreram. Depois eu vou publicar essa tese para vocês lá. Ela é interessante, ela cita diversas perseguições a esses valdenses que ela chama de protestantes, quando na verdade não eram. Por isso que nós temos que estudar a história, às vezes precisando mesmo reinterpretar a história. Vão reinterpretar, porque alguns historiadores interpretam de maneira errada. Os anabatistas não eram protestantes, mas hoje, né, tem assembleianos se dizendo protestante. O comentário prossegue. A mesma historiadora afirma não conseguir identificar a origem dos valdenses. Isso é importante. Quem teria fundado os valdenses? Por que não consegue identificar a origem? Porque a origem deles é lá no dia do Pentecostes, ora. Isso é a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus. O comentário prossegue. É pena que ela, como outros, não consegue perceber que haviam cristãos fora da igreja de Roma, que seguiam a verdadeira doutrina cristã. Eram ovelhas em meio de lobos. O historiador John Christian, que é a obra que eu até publiquei no grupo para vocês, História das Igrejas que só batizam adultos, ou História das Igrejas Batistas, descreve os anabatistas, ou ainda batistas, espalhados por toda a Europa. Veja o que ele diz. Entre esses historiadores dos búlgaros, encontrei muitas vezes em locais inesperados as evidências mais conclusivas de que essas seitas eram todas, durante sua história inicial, batistas, não apenas em suas visões sobre os assuntos do batismo e da ceia do Senhor, mas em sua oposição ao pé do batismo, que é o batismo de recém-nascido, a uma hierarquia da igreja e ao culto à Virgem Maria e aos santos, e em sua adesão à independência da igreja e à liberdade de consciência no culto religioso.
O que é isso que ele chama aqui de independência da igreja? Porque a Igreja Católica ela era controlada pelo Estado. Nós estamos vendo aí diversos imperadores e papas discutindo e se desentendendo, e tem hora que o imperador diz, olha, o Papa só vai poder concorrer ao papado esse. Era ele que escolhia os arcebispos, às vezes o imperador tirando o Papa do poder. O próprio Gregório VII, que foi o Papa aí que conseguiu enfrentar os imperadores, ele morreu no exílio, ok? Porque a Igreja Católica ela era controlada pelos imperadores. As igrejas, e ela tinha essa ligação com o império, tanto que ela mantinha exército. E como ela acreditava que eles estavam vivendo o Sacro Império Romano Germânico, então a Igreja Católica ela acreditava que era normal ter essa ligação com o Império. Já as igrejas anabatistas, elas defendiam que a igreja ela tem que estar separada do Estado. Exatamente como nós acreditamos hoje. Na década de 70, 80, eu vejo a Assembleia de Deus, ela não aceitava nem anunciar em público, por exemplo, falar sobre votar conscientemente. Não, esse negócio de eleição, Estado, nós queremos viver separado. Eu confesso que eu fui um dos primeiros a falar, não, vamos tentar instruir o povo. Porém, aquela pequena mudança que começou lá na década de 80, hoje está um perigo. Eu confesso que eu estou com medo da Assembleia de Deus daqui a pouco organizar um partido político. Existe pastor aí, que eu não vou citar o nome, que se identifica como sendo da Assembleia de Deus, e ele faz campanha política mesmo e se vangloria de interferir nas eleições de São Paulo, como aconteceu agora em 2024. Então, se tornou uma igreja política. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Tá bom? Então, a posição das igrejas evangélicas era essa. E veja que ela fala, por exemplo, do culto à Virgem Maria. Maria, ela é uma santa mulher de Deus, mas ela aguarda a ressurreição. Ela não tem como ouvir as nossas orações. A Igreja Católica inventou esse negócio de que Maria ascendeu aos céus, ela não morreu, ascendeu aos céus. Lutero continuou pregando isso e a Igreja Luterana prega até hoje, que Maria continuou virgem, tá bom? As orações a Maria podem ser feitas, tá bom? Maria não morreu, ela ascendeu aos céus. Isso tudo foi invenção católica para poder adotar aquele paganismo da Babilônia, que era o culto a Diana dos Efésios, que era o culto de Semíramis. Semíramis era a deusa da Babilônia, que se tornou a deusa dos romanos como Diana dos Efésios. Então, o culto é o mesmo. O culto à Virgem Maria, a Bíblia não diz que Maria continuou virgem. A Bíblia diz que Maria era virgem quando ela deu à luz a Jesus. Então não tem por que nós defendermos que Maria permaneceu virgem. Isso aí é para compatibilizar com a doutrina da Babilônia. Você vai na doutrina da Babilônia, eles pregavam isso, que Semíramis era a deusa virgem. E eu contei para vocês na história, foi no ano 431, na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios, que eles colocaram todo o culto de Semíramis em Maria. E os principais títulos, né? Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. Isso para quem estuda história, isso, irmãos, é claro e evidente, é o paganismo. Então, para vocês poderem entender como é importante o que nós estamos estudando, porque esse paganismo está enganando a igreja cristã. Homens que acreditam em purgatório e fazem invocação ao mundo dos mortos, esses homens não são cristãos, são seguidores da religião de Baal, como Agostinho de Hipona e Lutero. Mas esses homens, hoje, eles são citados nas nossas revistas de escola dominical.
Vocês que estão aqui, vocês estão aprendendo isso. Mas a maioria das Assembleias de Deus pelo Brasil, eles estão adotando esse culto pagão, irmãos, de Lutero e Agostinho de Hipona. Estão se tornando referência doutrinária. Estão sendo enganados. Vão acabar no cemitério dobrando o joelho lá diante de um túmulo para fazer oração aos mortos. Eu falei isso no seminário, a uma irmã da Assembleia de Deus estudando lá, ela falou, pastor, lá na minha igreja tem pessoas que vão ao cemitério no dia de finados. São pessoas que estão vindo para a Assembleia de Deus. Infelizmente, irmãos, tem Assembleia de Deus que não ensina doutrina. Eu tenho até que falar para vocês, acho que a maioria das Assembleias de Deus, elas não ensinam doutrina. Elas não ensinam doutrina. Elas são dedicadas a costumes, agora estão dedicadas a costume e à doutrina reformada. Apostatou da fé. Apostatou da fé. Bom, o historiador prossegue. Em suma, a conclusão me forçou a dizer que nesses cristãos da Bósnia, Bulgária e Armênia, temos uma sucessão apostólica de igrejas cristãs. Sucessão apostólica, ele está dizendo que vem desde os apóstolos fora da Igreja Católica. Igrejas do Novo Testamento, e que no início do século XII, lembrando que o século XII é 1101 a 1200, essas igrejas contavam com membros convertidos e crentes tão grande quanto a das igrejas batistas de todo o mundo atualmente. Isso ele falando, escrevendo em 1922. Eu coloquei esse livro para vocês, é um livro em 2 volumes, eu só tenho o volume 1. É considerado um dos maiores historiadores da história da igreja, muito respeitado, e ele deixa claro, citando esse historiador aí, Brockett, que escreveu a obra Os Bogomilos da Bulgária e da Bósnia. E eu falei para vocês, Bogomilos era um dos nomes dos anabatistas, da verdadeira Igreja de Jesus. O comentário prossegue. O historiador marxista Kennedy Rexroth, em sua obra Comunalismo, procura comunidades agrícolas na história que praticassem uma fé diferente da dos católicos. Veja o que ele diz. Os movimentos heréticos pululavam por toda parte por volta do século XII, né, que termina em 1200. Agora vocês vejam que interessante. Eu sempre digo para vocês que os comunistas, eles odeiam o cristianismo e controlam o cristianismo por causa da Igreja Católica. Karl Marx dizia, o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos. O cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos. Quando, na verdade, quem estava do lado dos ricos e dos poderosos era a Babilônia apocalíptica, era a Igreja Católica. Ela conseguiu enganar os comunistas. O que nós temos que fazer? Nós temos que explicar aos comunistas que sempre existiu uma igreja que não era ligada à política, que não precisa ser controlada por eles. Esse livro mesmo, eu tenho ele em PDF, eu vou colocar ele no grupo para vocês. Esse livro mesmo, quando você lê o livro, ele descreve o seguinte, olha, existiam igrejas que viviam no campo, igrejas simples, que não estavam ligados ao poder. E ele fala assim, igrejas que viviam como o cristianismo primitivo. Um comunista que ele procura uma igreja verdadeira na história, por uma questão de história e de política, tá bom? Mas ele faz essa procura, então é um livro interessante para vocês poderem ler. É um livro interessante. E depois eu vou colocar outros livros também de comunistas, que eles tiveram, teve um comunista, que ele teve a avó dele morta na Inquisição Católica. Ele ficou revoltado, né? Na Rússia ele se tornou comunista. Qual o nome dele? Foi Lenin. Okay? Depois eu vou publicar uma obra dele para vocês
para vocês poderem ver. É uma visão comunista. Mas ele procura uma igreja cristã que ela esteja, vamos dizer, vivendo longe da política, que é o que eles pensam. A igreja tem que viver longe da política. Esse ponto eu concordo com os comunistas. A igreja tem que viver longe da política. Então, por exemplo, se eu fosse presidente de uma igreja, se eu tentasse abrir uma igreja na China, existem igrejas que funcionam na China. Se você procurar, tem uma igreja batista grande lá, que os chineses criam um problema para eles, mas ainda não destruiu essa igreja. Tá bom? Se eu fosse conversar com o governo da China para tentar convencê-los, eu ia mostrar, olha, na história, inclusive da China, você pode ver nos anos 800, teve uma igreja que fugiu de Roma e foi para a China, igreja dos Novacianos, que ela viveu aí na China sem se envolver com política na China. As igrejas que não batizam recém-nascidos são igrejas separadas da política. Eu usaria esse exemplo para tentar abrir, por exemplo, uma congregação na China. Usaria o mesmo argumento para os muçulmanos. Por exemplo, você pode abrir uma igreja lá no Irã. Existe igreja evangélica no Irã. Você só é proibido de evangelizar o islâmico. Mas se você for um grupo de cristãos do Brasil lá para o Irã, ele abre a igreja, pode cultuar normalmente. O muçulmano ele não cria problema nenhum. O muçulmano ele não gosta do cristianismo, ainda tem restrições ao cristianismo, porque ele pensa que os cristãos organizaram guerras santas, cruzadas contra eles. Nós temos que explicar aos muçulmanos que não foram os cristãos que organizaram as cruzadas. Nós temos que explicar aos muçulmanos que a mesma instituição que matava muçulmano, ela também matava outras igrejas, matava igrejas como nós, que não batiza recém-nascido. Se nós conseguirmos mostrar isso aos muçulmanos, muitos países muçulmanos vão abandonar o ódio aos cristãos. Ou seja, a Babilônia apocalíptica, qual foi o trabalho dela na história? Foi difamar o verdadeiro cristianismo. Ela difamou para o comunista, ela difamou para o islâmico e difamou também para o judeu. Eu participo de diálogo com um judeu, tenta evangelizar um judeu. Ele vai falar, vocês nos matavam e agora você vem me evangelizar? Como eu mostrei para vocês lá nos dias de Constantino, a obra de um judeu chamado Harari, né, ele tentando entender por que os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. E diz, vocês perseguiam até outros cristãos. Se eu tivesse oportunidade de conversar com esse historiador judeu, eu iria falar para ele, olha, você não está dizendo que os cristãos perseguiam outros cristãos? Então faça uma análise, uma conclusão simples. Você pode ter aí um falso cristão perseguindo um verdadeiro cristão. E é exatamente isso que nós temos na história. A Igreja Católica, que o Apocalipse profetiza que ela estaria embriagada com o sangue dos santos, porque ela é a Babilônia apocalíptica, ela perseguindo, se embriagando com o sangue dos santos. Essa é a história verdadeira. E isso é fácil de ver na história. Esses livros aqui que eu estou mostrando para vocês são livros escritos há 100, vou mostrar outros 200, 300, 400 anos atrás. Tá ok? Pois bem, continuando, estamos agora na página 8 do livro 7. A forma como a igreja continuará sendo, entre aspas, nomeada pelos católicos é objeto de discussão. A melhor maneira, na visão deste autor, era igreja peregrina ou igreja dos mártires. Lembrando que valdense é um sinônimo de mártir, de sofredor. Historiador católico protestante quer dizer que vem de Pedro Valdo? Mentira. Eu mostrei para vocês na história que o nome valdense era usado antes de Valdo nascer. Antes dele se converter, porque ele se converteu do catolicismo à igreja anabatista. Tá bom? O historiador John Christian descreve como eles eram nomeados. Essa questão dos nomes, né?
das igrejas anabatistas. Ele diz, olha, na Itália, os albingenses, que era outro grupo de anabatistas, eram conhecidos por vários nomes, como os paulicianos, como bons homens e outros. É difícil determinar a origem de todos os nomes, mas alguns deles vieram do fato de serem considerados vulgares, analfabetos e de baixa educação, enquanto outros foram dados pela pureza e integridade de suas vidas. Se eu comentar com vocês aqui sobre essa questão de vulgares e analfabetos, eram pessoas que tinham que viver isolado no campo, numa época que a alfabetização era realmente para poucos. Vocês sabem que a alfabetização no mundo vem principalmente dos últimos 200 anos para cá. Então, essas pessoas que viviam no campo, muitos eram analfabetos, não sabiam ler e escrever. Muitos aprendiam a ler e escrever para ler a Bíblia. Eu cito o exemplo para vocês do meu pai, foi um testemunho que Deus deixou para eu poder falar para vocês hoje. O meu pai foi um que lá em 1950, quando ele aceitou Jesus, ele não sabia ler, foi criado no campo, lá em Casimiro de Abreu, foi para Petrópolis, e lá em Petrópolis ele acabou aceitando Jesus como Salvador. Aí o pastor dele falou para ele, não, crente tem que saber ler para você ler a Bíblia. Tua esposa sabe ler? Sabe, então ela vai te ensinar a ler, eu quero você lendo aqui na igreja. Meu pai lia a Bíblia na igreja, pregava, as pessoas pensavam que ele tinha sido alfabetizado. Meu pai nunca foi na escola, ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. Isso é um exemplo agora de 1950. Agora pense lá em 1200. Então aqueles cristãos que viviam no campo, muitos deles aprendiam a ler para ler a Bíblia. Pedro Valdo, ele era um católico instruído. Quando ele se converteu, ele foi um dos que fez traduções da Bíblia. Eu mostrei para vocês. Ele foi um dos que trabalhou para a tradução da Bíblia. Em muitos casos, nós veremos padres católicos que se convertem, inquisidores católicos que se convertem e eles se tornam pregadores de destaque. Eu mostrei vários aí para vocês. Então isso aqui que o historiador está falando, eu resolvi colocar aqui exatamente como exemplo para vocês. É um fato, realmente, os anabatistas, porque eram pessoas, na maioria deles, analfabetos. O meu pai aprendeu a ler, mas tem muitos que não aprenderam a ler. Ok? Exatamente por conta dessa perseguição. E eu concluo esse tópico. Esse sétimo período de estudo se estende até os anos 1500, quando entraremos no estudo da Reforma Protestante. E aqui eu vou falar para vocês qual é a importância da Reforma Protestante. Eu digo que a importância da Reforma Protestante é uma positiva, é que eles, diferente do catolicismo, eles defenderam a distribuição da Bíblia. Isso é verdade. Tá bom? O que os anabatistas faziam agora, fazendo tradução da Bíblia e sendo perseguido por isso, tanto que a primeira Bíblia em alemão, ela foi tradução dos anabatistas, como eu mostrei para vocês na aula anterior. Ela foi obra dos anabatistas. Ok? Mas os protestantes vão ter esse ponto positivo, porque vamos considerar, é até irracional dizer que o povo não deve ter a Bíblia nas mãos, meu Deus. Mas por quê? Porque a Babilônia apocalíptica, a finalidade dela era instituir essa religião pagã como a religião oficial do mundo. Mas ela vai cair. Segundo o Apocalipse, ela cai já durante a grande tribulação. Mas nós hoje, antes do arrebatamento da igreja, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que divulgar essa verdade. Porque eu digo para vocês, cada Assembleia de Deus que está adotando doutrina de Agostinho, de Hipona e de Lutero, está adotando doutrina de pagãos. Porque Lutero está lá nas 95 teses dele. Ele defende o purgatório. Isso é paganismo, essa é a religião de Baal.
E nós veremos também, vocês podem fazer uma pesquisa rápida na internet, vocês vão encontrar o que é o dia 31 de outubro na história. Antes de Lutero, esse dia 31 de outubro, o que era? Ele era o Halloween. O Halloween, ele é muito mais antigo que Lutero, ele é dos celtas, é encontrado lá nos anos 700, 600. O Halloween era um dia do culto a Satanás. Até hoje, vocês podem pesquisar. O dia 31 de outubro é o dia do aniversário de Satanás, considerado assim no satanismo. Lutero, quando faz a sua reforma, ele praticava a religião de Baal. Por que ele escolheu o dia 31 de outubro? Eu falo isso, tem aluno que fala, professor, pode ter sido coincidência. Meu irmão, pode ter sido coincidência, mas vindo de um homem que praticava a religião de Baal, o fato é, quando a Assembleia de Deus faz uma celebração no dia 31 de outubro, ela está, no mínimo, celebrando o indivíduo que ele praticava a religião de Baal. No mínimo, a Assembleia de Deus está praticando, entendeu? Celebrando o dia de um sacerdote de Baal, que é o que Lutero era. Porque esse negócio de purgatório e invocação ao mundo dos mortos é paganismo, é a religião de Baal. A Assembleia de Deus, eu falei isso na convenção, falei isso, a Assembleia de Deus, esse caminho que ela está seguindo, ela está caindo no mesmo erro, que Israel caiu diversas vezes no Antigo Testamento. Quando você prega lá no livro de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, no livro de Jeremias, Ezequiel capítulo 8, quando Deus arrebatou Ezequiel lá da Babilônia e levou ele lá em Canaã, lá no templo, quando ele chega lá, eles estão lá no templo praticando a religião de Baal. Jeremias se juntou ao rei Josias, expulsou os sacerdotes de Baal do templo. O que nós temos que fazer agora na Assembleia de Deus? Temos que expulsar um sacerdote de Baal chamado Lutero do templo, porque é isso que está acontecendo.